Nós estamos numa série de estudos a respeito das obras da carne. Hoje veremos a respeito de impureza. Oh, glórias! Como é bom estudarmos a palavra e deixar-nos mover pelo ensinamento do Espírito Santo de Deus. Vamos orar e vamos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nessa noite. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra que será ministrada. Eu quero clamar que Tu venhas trazer a revelação e plantá-la em nosso coração, Senhor, para que nós possamos tê-la e cada dia fazermos usos da Tua palavra, das Tuas verdades, para nos mantermos de pé nesse mundo, Senhor. Manter-nos santos e vivermos a Tua verdade acima de todas as coisas. Oh Deus, cria em nós um coração puro e fala conosco segundo a Tua vontade. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obras da carne, impurezas. Nós vamos antes ler Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o 21. Vamos relembrar quais são as obras da carne. É o nosso objetivo ver cada um desses pontos, amém? Nessas quartas-feiras. Diz a palavra, a partir do versículo 19, Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, tema de hoje, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele enumera diversas práticas que constituem-se em obras da carne. É a velha natureza que quer sobreviver. É a velha natureza que, na verdade, quer ressuscitar. Ela quer tomar o domínio da nossa existência. E nós, como servos do Senhor, temos que vigiar e deixar-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa existência, a cada passo sobre a face da terra, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos procurar entender o que o apóstolo Paulo estava falando à igreja da Galácia, para que nós possamos nos portar de uma forma agradável ao Senhor, aos olhos do Todo-Poderoso. Oh, glórias! O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ouça o que diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Esta é a orientação do apóstolo com relação às impurezas. Necessário é, irmãos, que estejamos buscando do Senhor a purificação, buscando do Senhor a restauração da nossa comunhão com Ele. A partir do momento que damos lugar às impurezas, e vamos ver posteriormente alguns exemplos de impurezas, a partir do momento que nós damos lugar, abrimos nosso coração, certamente tornamos-nos impuros. O pecado entra. Ele entra no nosso coração, entra no coração do homem e fica ali. E destrói completamente a comunhão do homem com Deus. Amém? Nós precisamos vigiar em todas as áreas da nossa vida. Vigia, é preciso vigilância. Mas o que é impureza, irmãos? Impureza é tudo aquilo que contamina uma pessoa. Tudo aquilo que contamina uma pessoa. Quando nós observamos lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus fala com muita clareza a respeito das impurezas. O povo de Israel tinha diversos pontos que deveriam observar no decorrer das suas vidas. Eles não poderiam fazer isso, fazer aquilo, agir dessa forma, enfim, porque aquilo gerava impureza nas suas vidas. Como nós não estamos mais debaixo da lei,
Aquilo que era impureza aos olhos dos judeus, e continua sendo hoje, porque eles ainda não creem que o Messias veio e já está voltando, para eles continua da mesma forma, aquilo constituía-se como pecado na nação. Para nós hoje já não tem esse peso, mas são exemplos pertinentes para que nós possamos entender que é necessário vivermos a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém? Uma coisa impura, irmãos, é porque foi contaminada com aquilo que é sujo, que é estranho à vontade de Deus. E quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, vemos que era preciso a purificação, e existia diversos rituais de purificação. Por exemplo, a purificação dos objetos do templo, ainda a purificação do próprio templo, também a purificação do altar, dos levitas, das mulheres após o parto, a purificação de pessoas com hemorragia, a purificação dos leprosos, a purificação de uma casa com água purificadora, e vai por aí. Enfim, havia diversos rituais, porém hoje já não se aplica à nossa realidade. Mas se não se aplica, por que Paulo fala a respeito das impurezas? Queridos, impurezas para nós hoje, que estamos debaixo da verdadeira vontade do Senhor, na nova aliança. Hoje as impurezas são os pecados. Os pecados. E muitas vezes nós acolhemos os pecados, achamos um lugarzinho para ele no coração, passamos a mão sobre a cabeça do pecado. Oh, pecadinho querido, pecadinho amado, eu gosto tanto de você, vou arrumar um lugarzinho quentinho para você, coloca-o lá no cantinho do coração e guarda ele ali. Leva alimento, não é assim? Dá água para o pecado. Evidentemente que eu estou fazendo uma analogia com os pets da vida, mas muitas vezes, queridos, nós estamos agindo assim com relação ao pecado. Só que o Senhor não quer que seja dessa forma. E nós podemos entender como sujeira, impureza, que contamina nossa alma, nosso espírito, os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, inveja, maldade, engano, calúnia, e vai por aí. Tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor torna-se impureza na nossa vida. E como servos do Senhor, não podemos aceitar de forma alguma. Nos tempos passados, nos tempos do Antigo Testamento, eram usados alguns rituais para purificação. Hoje, o que nos purifica da impureza é o sangue de Cristo Jesus. Oh, glórias! O que nos purifica, irmãos, é o sangue de Cristo. Somente o sangue. Nada além do sangue de Cristo. Não mais rituais, apenas o sangue. Nós temos visto que nesses últimos tempos levantam-se muitos com diversas filosofias não bíblicas. Na Idade Média surgiu, por exemplo, a indulgência. As pessoas pagavam e recebiam o perdão dos seus pecados. Pagavam a igreja e recebiam o perdão dos seus pecados. De certa forma, era um título. Eles compravam um título de cidadão celestial. Oh, a salvação está garantida. Hoje nós vemos algumas igrejas ainda, olha que loucura, usando o sal para purificação. O sal para purificar casas. O sal para purificar vidas. Tomar banho na água de sal grosso e vai por aí. Queridos, tudo isso é heresia, não cabe na palavra. E na verdade está gerando mais pecado para aqueles que assim agem, para aqueles que assim entendem como verdadeiras práticas. Hoje, amados, para que nós sejamos purificados, simplesmente, veja como é fácil: arrependimento e confissão de pecado. Oh, glórias! É assim que o Senhor nos ensina, é assim que está na palavra, é assim que nós devemos entender. Nós nos arrependemos do pecado, confessamos o nosso pecado, e o Senhor vem e nos purifica, nos lava, nos resgata, nos deixa limpos. Oh, glórias! É assim, irmãos, que o Senhor quer. E Ele também deseja que haja uma conservação de coração limpo.
Como é que nós conservamos o nosso coração limpo? Trazendo-o cativo à presença do Senhor. Uma obediência completa, uma obediência real ao Todo-Poderoso a cada instante, a cada minuto da nossa vida. Se tu és obediente, com certeza há de fazer a vontade do Eterno e o pecado não terá lugar na tua vida. Amém? Esta é a realidade. A impureza, infelizmente, é fato. É fato. E ela é mais comum do que parece. E muitas vezes está guardada no coração de muitos crentes. Fique atento. Nós temos que trazer o nosso coração e apresentar diante do Senhor. Oh, glórias! Para que o Espírito Santo nos convença de pecado e haja arrependimento e confissão. Mas vamos ver alguns aspectos das impurezas. Alguns aspectos comuns das impurezas na nossa vida. Uma delas, impurezas da mente. Impurezas da mente. Na verdade, a palavra de Deus, ela se completa. Na semana passada vimos a respeito de prostituição e hoje, de certa forma, alguns aspectos se repetem, porque a palavra do Senhor, ela se reitera, ela se confirma, é a palavra de Deus, uma confirmando a outra, e ela há de trazer cada dia mais sustentação para a nossa vida, suporte para que nós possamos viver a vontade do Senhor de uma forma firme, inabalável. Oh, glórias! Eis o porquê que Paulo parece que repete alguns aspectos quando ele fala sobre as obras da carne. Parece que ele foi repetitivo, mas há muitas nuances, e hoje veremos a respeito da impureza da mente, entre outros. Primeiro, impureza da mente. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Oh, glórias! Irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus faz referência a coração, entregar o coração ao Senhor, purificar o coração e vai por aí, refere-se à nossa mente. É preciso entender que o coração é um músculo que não guarda sentimentos. Muitas vezes ele bate mais forte e às vezes entra em colapso em decorrência dos sentimentos. No entanto, ele não guarda, não é depósito de sentimento, ele não gera sentimentos. Ele age segundo os sentimentos gerados na nossa mente. E quando a palavra fala a respeito do coração sujo, do coração impuro, com certeza é uma referência à nossa mente. A nossa mente, nós temos que observá-la para que em todas as coisas o Senhor seja louvado, seja exaltado na nossa existência. Amém? Olha só, a primeira característica da impureza está em nossas mentes. Porque tudo começa aqui dentro, amados. Quando os maus pensamentos surgem, ele não surge no coração, surge aqui dentro. O pecado origina-se sempre de um mau pensamento. Sempre de um mau pensamento. Primeiro o diabo semeia uma semente do mal, aqui dentro. Entra por aqui, enfim, mas semeia aqui dentro. Essa semente, ela tende a crescer, tende a germinar e crescer. Mas cabe a nós, como servos de Deus, não permitir. Germinar pode até ser que germine, mas jamais crescer. Jamais crescer. Mas por que eu estou falando dessa forma? Porque todos nós estamos suscetíveis a maus pensamentos. Por mais santo que você seja, o mau pensamento surge na tua mente. Nós temos que controlá-lo. É trazendo a nossa mente, nosso coração cativo à presença do amado Jesus. Irmãos, nós não podemos de forma alguma deixar que a impureza, que ela cresça na nossa mente. A malícia, muitas vezes, faz com que as pessoas pensem apenas coisas ruins, não é? A pessoa que tem a sua mente contaminada, você fala A pessoa já entende A, B, C, D, F, G, H, entende todo o alfabeto, enfim, para o mal. Lamentavelmente, para o mal.
porque a sua mente está corrompida, a sua mente está impura, e tudo que você fala, ele entende como impureza. Portanto, nós temos que vigiar esta situação. E a nossa mente, ela tem que ser semelhante à mente de Cristo Jesus. Irmãos, como cristãos que somos, nós temos a obrigação de possuirmos a mente de Cristo Jesus. Nós temos que carregar em nós a mente de Cristo. E todos os nossos pensamentos precisam estar em obediência àquilo que o Senhor quer. Vivermos segundo a vontade do Eterno. Amém? Há um ditado popular e ele é muito pertinente. Ele diz: mente vazia, oficina do diabo. Queridos, quando a mente é vazia, não vazia dos pensamentos em como ganhar dinheiro, em como conseguir vencer na vida, não nesse aspecto, mas quando a mente é vazia de Cristo. A partir do momento que a mente é vazia de Cristo, ela torna-se um local de trabalho do diabo. Eis o porquê a oficina, um local de trabalho do diabo. E ele passa a trabalhar dentro da tua mente, sugestionando toda sorte de males. E às vezes a sorte de mal tem cara de bem. É preciso estarmos atentos a essas questões. Queridos, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eis o que devemos pensar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Faltou alguma coisa? Faltou em que pensar? Nós temos que trazer a nossa mente dentro desta realidade. E quando nós, amados, observamos esta verdade do Senhor, certamente a nossa mente será pura, nosso coração será puro, nossos pensamentos serão segundo a vontade do Senhor. Oh, glórias! E Ele será louvado e exaltado na nossa existência. Portanto, irmãos, cuidado com a impureza da mente, com a impureza da mente. Ainda, impureza nos olhos. 2, impureza nos olhos. Mateus capítulo 6, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Irmãos, Cristo Jesus, Ele sabia que os olhos é a entrada de muitos males no nosso coração. É a porta de entrada. Porque quando você olha, você traz para dentro de si uma imagem. E essa imagem pode ser para a honra e para a glória do Senhor ou não. E Cristo chama-nos a atenção exatamente a respeito disso. E quantas vezes uma imagem fica gravada no coração por décadas? Uma imagem má, uma imagem ruim, uma imagem que não louva, que não edifica o Senhor, fica gravada no coração por décadas. Você já não se esquece dela, mesmo confessando o pecado, enfim. No entanto, queridos, nós temos as pálpebras. Olha que bênção. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos deu as pálpebras. Com elas, podemos fechar os olhos. É interessante a rapidez da pálpebra. Ela, de forma involuntária, não é? De forma espontânea, fecha numa rapidez extremamente grande. Quando algo vai bater no seu olho, ela fecha. Nós temos que aprender a fechá-las também. Temos que aprender. De forma voluntária, é necessário fecharmos os olhos para o mal. Se porventura alguma coisa que você vê há de produzir o que não presta na tua existência, há de trazer impureza para dentro do teu coração, há de trazer pecado para a tua existência, fecha os olhos, porque é melhor estar com os olhos fechados e não contemplar o mal, do que com os olhos abertos e trazê-lo para dentro do coração. Irmãos, a cegueira espiritual, olha só que interessante, a cegueira espiritual, ela acontece
quando os olhos já estão impuros. A cegueira espiritual, ela consegue enxergar todas as coisas normais. Esta é a cegueira espiritual. Mas por que ela passa a enxergar todas as coisas normais? Se acostumou com a imagem deste mundo. Nós não podemos nos acostumar. Nossa mente não pode acostumar-se com este mundo e acharmos que todas as coisas são normais. E vivemos dias que a tendência é levar-nos a concluir que tudo é normal, que tudo é aceitável, é assim mesmo, é o correr da vida, não tem como ser diferente, enfim. E há essa filosofia satânica que faz as pessoas olhar e ver tudo como normal. A indecência, as impurezas, ver o pecado em todas as suas nuances, todas as suas formas, como normal. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo, nós não podemos de forma alguma sermos cegos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Amém? Estejamos atentos, estejamos atentos. Nós não podemos de forma alguma nos deixar dominar pelo mal. O salmista, Salmo capítulo 101, versículo 3 diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Esta é a verdade. Você tem que fechar os olhos. Fechar os olhos. Amém? 3. Impureza no coração. Impureza no coração. Salmo capítulo 51, versículos 2, 7 e 10. Lerei na sequência. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh, glórias! Queridos, mais uma vez, o nosso coração, ele precisa estar resguardado de tudo aquilo que não agrada o nosso amado Jesus. Nós não podemos encher a nossa mente com aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nós não podemos trazer para dentro de nós aquilo que contraria a vontade do Eterno. Porém, amados, temos que filtrar aquilo que é bom, aquilo que honra, aquilo que exalta o Criador. Porque nós precisamos entregar o nosso coração ao senhorio de Cristo. Amém? Entenda que a tua vida, o teu coração, precisa ser dominado por Cristo Jesus em todos os aspectos, em todas as situações. E aquele coração que é dominado por Cristo, cujo Senhor é Jesus, nele não há lugar para as mágoas, para as malícias e para toda sorte de obras da carne. Nele não há lugar para o pecado, não há lugar para a impureza, porque é a habitação do amado Espírito. Amém, amados? Jesus disse que de dentro do coração vem o pecado. Quando o Senhor disse que a boca profere do que está cheio o coração. Marcos, capítulo 7, versículo 21. A palavra diz que muitas vezes, amados, falamos aquilo que está dentro do coração, aquilo que enche o nosso coração. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha só o que está dentro do coração daqueles que não são dominados pelo Senhor. Veja que depósito macabro. Irmãos, o coração do homem, quando não é dominado pelo Espírito Santo de Deus, é um coração macabro. Porque de dentro do coração, vamos colocar coração como mente, porque de dentro da mente dos homens é que procede os maus desígnios. Desígnios são planos, os maus planos. Aí vem a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura e vai por aí. Vê como você precisa vigiar? Vê como tu precisas vigiar o teu coração? Se você não vigia, ele torna-se esse depósito macabro, terrível. E sabe como é que isso se manifesta? Através da boca. Você vai falar e, consequentemente, vivenciar estas situações, estas práticas no teu dia a dia. Nós não podemos, de forma alguma, nos deixar dominar pela carne. Amém? Cuidado com a impureza, amados. 4. Impureza nos lábios. Impureza nos lábios. Isaías capítulo 6, versículo 5, veja o que diz o profeta. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós já vimos uma lista macabra daquilo que pode estar dentro do coração. Tudo isto é impureza. E nós temos, queridos, que observar o que falamos. Nós temos que analisar todas as nossas palavras. Melhor você ser mudo do que falar demais. Melhor ficar calado do que falar demais. Dizem por aí que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Já ouviram isso? Quem muito fala dá bom dia a cavalo. Quem muito fala, em muitas situações, gera pecado em demasia. Esta é a verdade. Nós temos que analisar todas as situações, nós temos que observar tudo, amados, para que não venhamos a proferir aquilo que contraria a vontade de Deus na nossa vida, mas que da nossa boca saia apenas palavras que abençoem. Saia apenas palavras abençoadoras, palavras de vida. Nós temos que ser emissários da vida, jamais da morte, mas sim sempre levarmos a vida. Oh, glórias! E é interessante que o profeta Isaías diz que da boca dele saía palavras impuras, porque ele estava no meio de um povo impuro. Um povo de boca suja, de boca porca, imunda. E parece que os dias atuais são semelhantes aos dias de Isaías. Porque vivemos em meio a um povo de boca suja, de boca imunda, que fala o que não deve, que fala tudo aquilo que é impuro. Só que nós não temos permissão para isso. Nós não temos permissão para isso. O Senhor quer que você domine a tua língua. Amém? Domine a tua língua. Nós temos que dominar a nossa língua. Quando você for falar alguma coisa, pensa antes. Qual é o fruto? Eu estou buscando no depósito de coisas boas, e se você só tem coisas boas no coração, consequentemente, há de jorrar, sair, proferir apenas coisas boas. Mas se você tiver um depósito meio que difícil, complicado, assustador, tenebroso, só a misericórdia naquilo que você fala. Vai sair a fofoca, a difamação, as mentiras, sairão o engano, as palavras impuras com relação às tendências sexuais. Veja como são as coisas. O que é que tu tens guardado no coração? Amém? Queridos, o salmista, Salmo capítulo 141, versículo 3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Veja, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Oremos assim sempre.
Oremos desta forma sempre. E toda sorte de palavras, de expressões que não louvam, que não glorificam, que nos assemelha ao mundo, não pode de forma alguma fazer parte do nosso vocabulário, do nosso falar. Fiquemos atentos, portanto. Amém, queridos? É evidente, amados, que esse estudo pode estender-se por horas e horas. Se formos observar cada um dos pontos das impurezas que são naturais e que muitas vezes estão dentro do coração, passaríamos horas e horas. No entanto, nós vamos nos deter apenas a estes aspectos que foram abordados. A impureza na mente. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você traz para dentro da tua mente, cuidado com os teus planos, cuidado com essas situações. A impureza nos olhos. Irmãos, vigia. O que é que você vê? Na semana passada falamos muito a respeito da impureza dos olhos. O que é que você vê? Edifica? O que é que você vê nas mídias? Edificam? Traz coisas boas para o teu coração? Nós temos que trazer os nossos olhos segundo aquilo que Deus quer, haja vista que Ele é a porta de entrada de tudo que não presta para o nosso coração. E também daquilo que presta. Porque com os olhos você lê a palavra, você vê o poder de Deus, vê a glória do Eterno, vê os milagres do Senhor, oh glórias! E vai por aí. Impureza no coração. O teu coração não pode ser um depósito tenebroso de tudo quanto é ruim. Vigia. Veja o que você tem depositado no teu coração. Mas como saber o que está dentro do seu coração? Mas como saber o que é que está depositado, guardado aos montes lá no coração? Veja como você fala. O que você fala já é uma boa evidência daquilo que está dentro do teu coração. Amém? Ainda, amados, a impureza nos lábios. A impureza nos lábios. Nossa boca fala daquilo que está cheio o coração. Você precisa apenas falar o suficiente e que seja para a honra e para a glória do Senhor. Toda sorte de palavras dúbias, de baixo calão, de palavras impróprias, de xingamentos, de maldades, fofocas e vai por aí, não pode fazer parte da tua vida e a tua boca não pode ser usada pelo diabo para dar lugar a estas coisas. Amém? Fiquemos, portanto, atentos a esta realidade. 1 João capítulo 3, versículo 3, diz: E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, a esperança de salvação, de santidade, de pureza, de fazer a vontade de Deus, assim como ele é puro. Oh glórias! E nós sabemos, irmãos, que os impuros não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam a impureza não herdarão o reino do céu, porque a impureza é pecado, e o pecado separa o homem de Deus, e isto é bem didático. Nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus e ponto final. Amém? Nós temos que observar todas as coisas e trazer a nossa vida para a presença do Mestre. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Em todas as coisas, tudo quanto façamos, há um texto bíblico que diz que tudo quanto façamos seja para a honra e para a glória de Deus. Amém? Tudo quanto você faça, esse tudo, olha só, é muito amplo, é tudo, tudo é tudo, é uma totalidade. Os teus pensamentos, o teu falar, o que você vê, o que você pega, como você age, a tua situação no meio da sociedade, tudo para a honra e para a glória do Senhor.
sede santos, porque eu sou santo. E diz ainda que sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Não resta-nos dúvida que toda sorte de impureza não nos permite uma comunhão verdadeira com o Eterno. Amém? Vamos eliminar, se porventura existe em nosso coração, esta obra da carne. Eliminemos através da confissão de pecado e da purificação no sangue de Cristo Jesus as possíveis impurezas que estejam na nossa vida. Amém? Oh, glórias! Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor venha selar esta palavra em nosso coração. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma poderosa, Pai, dando-nos entendimento desta palavra, trazendo-nos a confirmação, plantando-a dentro do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos viver segundo o Teu querer, segundo, Deus, a Tua vontade, que sejamos puros, que não haja, Senhor, impureza na nossa existência. Oh, Senhor, som da nossa vida, traz à tona, Pai, revela-nos se porventura há impureza guardada no nosso coração, para que haja arrependimento e a devida confissão para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, planta essa palavra em todos aqueles que hão de ouvi-la. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1023.